Bom, pessoal, então o tema do nosso webinar aqui, ele vai falar sobre o estudo de flechas, né, em estruturas de aço e em estruturas de concreto armado. Para quem não sabe ainda o que é flecha, pessoal, é um deslocamento transversal, né, que ocorre em elementos sujeitos à flexão. Que tipos de elementos seriam esses, né? Seriam principalmente, né, primordialmente, as vigas e as lajes, tá? Isso tanto de concreto como também de aço. E aí, pessoal, vou entrar aqui com um pequeno tópico de introdução, que ele fala o seguinte, que apesar das edificações construídas em sistemas estruturais, tanto de aço quanto também de concreto armado, apresentarem as suas quantidades de materiais e dimensões de seus elementos estruturais dimensionados nas condições de ruína, ou seja, para aquela situação em que a estrutura ela não aguenta mais as solicitações de esforços, existem, né, algumas utilizações durante, né, o seu período de vida normal, o seu período de vida útil, né, que vão se manifestar trazendo condições indesejáveis que afetam diretamente o desempenho da estrutura, tá bom? Então, existe uma grande separação de dois grupos, certo? De dois momentos, quando você vai fazer, né, um projeto, por exemplo, de estruturas, seja ela de qualquer sistema estrutural. Então, a primeira fase, pessoal, estaria relacionada com o dimensionamento no estado limite último, tá? Então, o que seria estado limite último? Seria qualquer situação em que aquela peça, certo? Parcial ou total, o nosso elemento aqui, ele não suporta mais as cargas e ele vai colapsar, tá? Parcialmente ou totalmente. Então, nessa primeira fase do projeto estrutural, pessoal, a gente faz o dimensionamento da peça, tá? Se for, por exemplo, uma estrutura de aço, a gente escolhe um perfil mais adequado para aquele esforço. Se for, por exemplo, uma estrutura de concreto armado, a gente consegue determinar, né, não só a área de concreto utilizada, ou seja, a largura e a altura daquele elemento, né, ou também determinar a quantidade de aço que a gente tem que colocar dentro daquele elemento estrutural. Então, a primeira fase do projeto seria dimensionar todos os elementos no estado limite último. E aí a gente entra com a segunda fase, pessoal, que é o que a gente vai tratar aqui no nosso webinar, que seria a verificação no estado limite de serviço, ou seja, verificar condições durante o período de utilidade, né, da minha estrutura, onde a gente vai atender aqui, vai atingir, na verdade, situações indesejáveis, ou seja, situações que vão prejudicar não só o conforto do usuário, que a gente vai ver aqui mais à frente, vai prejudicar não somente o conforto do usuário, mas vai prejudicar também elementos não estruturais e também elementos estruturais. A gente vai influenciar diretamente no sistema, né, do todo, né, no sistema do todo da construção. Então, pessoal, a gente vai entrar aqui com o conceito de segurança, né? A gente entra com esse conceito de segurança nas estruturas. Mas o que qualifica, né, uma estrutura como sendo segura? Pessoal, uma estrutura ela é segura, ela é dita segura quando a manutenção, né, das suas características originais de projeto ela é atendida. Ou seja, o projetista estrutural, certo, que ele é chamado às vezes também de calculista, ele vai lá e determina as dimensões daquele elemento. Então, aquelas dimensões, certo, elas precisam ser mantidas durante todo o período de vida útil daquele elemento. Outra coisa também seria apresentar uma aparência que transmita segurança. Essa aparência que transmita segurança, pessoal, vai estar diretamente relacionada, com esse estado limite de serviço de deformações excessivas, que a gente chama comumente de flecha, né? Flecha seria aquele deslocamento transversal em um elemento longitudinal sujeito à flexão, tá bom? Flexão aí entraria momento fletor e esforço cortante. E por fim, seria, sob uma utilização indevida, tá, apresentar sinais visíveis de advertência. Esse terceiro tópico, ele entraria, né, ele vai encaixar no estado limite último, ou seja, uma estrutura, pessoal, ela precisa avisar para a gente, tá, usuários, que ela não está mais aguentando suportar aquele peso, aquela carga. E você faz essas considerações nos cálculos, tá? Quem já pagou as disciplinas, por exemplo, de aço e de concreto, sabe muito bem que a gente precisa, né, determinar as dimensões de um elemento estrutural de forma que ele obtenha uma ruptura dúctil, ou seja, uma ruptura que vai te avisar, certo, de alguma forma, que aquele elemento não está mais resistindo aos esforços. Então, pessoal, falando aqui do tema principal, que seriam flechas, vejam essa figura aqui, tá? Nós temos aqui vigas, certo? Vigas em concreto. E elas têm aqui, pessoal, um deslocamento exagerado, tá? Acontecendo aqui
transversalmente ao seu comprimento longitudinal, ou seja, você tem um deslocamento aqui na vertical maior do que o que poderia acontecer. Então, pessoal, esse tipo de coisa aqui passa para o usuário uma insegurança, certo? Você não vai querer estar debaixo de um elemento desse, e você vai achar que aquele elemento ali ele vai cair sobre você, certo? Vai cair sobre a sua cabeça. A gente tem aqui outra imagem também, já demonstrando aqui uns elementos em aço, certo? Elementos de estruturas metálicas. Percebam aqui que a situação está ainda pior. Você tem uma deflexão aqui, tá, na vertical, uma flecha muito grande, e por mais que você, como engenheiro, certo? Você, como calculista, saiba que aquele elemento ele não vai sofrer ruptura, porque isso aqui representa um aspecto, certo? Um aspecto, né, visual, e também, a gente vai ver mais à frente, que vai influenciar em outros sistemas da construção. Você sabe como engenheiro que esse elemento ele não vai sofrer ruptura, ele não vai colapsar. Obviamente, se tiver sido dimensionado de acordo como manda as prescrições normativas. Só que uma pessoa que mora, pessoal, numa residência dessa, ela não vai acreditar em você se você disser que aquele elemento ele não vai cair, tá? Ela não vai ter uma segurança para poder morar em uma residência dessa, tá? Então, o estudo de flechas, tanto em estruturas de aço como também em estruturas de concreto armado, ele é de extrema significância, certo? De extrema importância, não só para o conforto dos usuários, como a gente está vendo aqui, mas também para evitar alguns problemas, certo? Em outros sistemas de uma construção civil. Então, falando, tá, de requisitos de qualidade das estruturas, a gente pode separar aí 3 elementos principais. O primeiro deles, pessoal, seria a capacidade resistente, ok? A capacidade resistente, pessoal, ele vai estar sempre interligado com o dimensionamento da nossa estrutura, tá? Vai estar interligado com o estado limite último, o dimensionamento em si dos nossos elementos, ok? Esse dimensionamento a gente faz dentro do estado limite último e ele está relacionado com a capacidade resistente de uma edificação, tá? Quando a gente fala de desempenho em serviço e também de durabilidade, né, são 2 fatores, pessoal, que estão interligados, estado limite de serviço, certo? E um deles seria um estado limite de serviço das flechas. O desempenho em serviço de uma edificação, bem como a durabilidade, certo? Durante o período de vida útil daquela edificação, vão estar interligados com o estado limite de serviço. Tá? Existem vários estados limites de serviço, mas não vai caber aqui, certo, no nosso webinar, falar de todos eles. Então, por que eu separei aqui o estado limite de serviço de flechas, pessoal? Porque é o mais empregado, é o mais utilizado, certo, nas obras usuais, tanto de aço como também de concreto armado. Durabilidade, muitas vezes, também vai estar interligada com, por exemplo, em estruturas de concreto, com o cobrimento do concreto, tá bom? Mas ele também fica associado com o estado limite de serviço, tá bom? Então, a gente teria esses 3 fatores principais. Resumindo, capacidade resistente de uma estrutura, interligado com o dimensionamento em si, ou seja, feito no estado limite último, e o desempenho em serviço e a durabilidade das estruturas, que estão interligadas aos estados limites de serviço. E aí você vai ter diversos estados desse. O principal seria o estado limite de serviço de flechas, tá? Também conhecido como deformação excessiva. Então, pessoal, como é que funciona o critério de segurança em um estado limite último, por exemplo, tá? Só para a gente passar aqui rapidamente. Em estruturas de aço, pessoal, critério de segurança no estado limite último, ele vai estar associado, eu vou falar aqui sobre elementos flexíveis, tá? Vou falar aqui primordialmente sobre vigas, tá bom? Eu não vou levar em consideração aqui pilares e outras coisas, porque então vai ficar muito grande aqui o webinar e não vai caber falar sobre tudo. Então, os critérios de segurança do estado limite último em estruturas de aço, né, existem alguns que devem ser avaliados. Tá? Você vai avaliar, por exemplo, uma flambagem local da alma, você vai avaliar uma flambagem local da mesa comprimida e você vai avaliar também uma flambagem lateral com torção. Sendo que esses 3 elementos, pessoal, a partir, né, desses 3 estados limites, você vai descobrir um momento resistente de cálculo. Tá? Você vai determinar, a partir desses valores, um momento resistente de cálculo. E o que diz o critério de segurança no estado limite último, pessoal? Que esse valor, né? Perdão, coloquei menor aqui. Então, deixa eu mudar aqui.
Eu coloquei aqui menor ou igual, mas na verdade é maior ou igual, tá? Vou voltar. Então, o momento resistente, ele tem que ser maior ou igual que o momento solicitante, tá? Esse é o critério que deve ser atendido para qualquer estrutura. Ou seja, um esforço resistente ele tem que ser pelo menos maior ou igual a um esforço solicitante. Além, né, desses estados relacionados com os momentos, você vai ter também uma flambagem por cisalhamento da alma, por exemplo. Você tem a flambagem por cisalhamento da alma, que aqui vai estar relacionado com o cortante, pessoal. E esse cortante, mais uma vez, tem que ser maior ou igual do que o cortante solicitante, tá bom? E como é que funciona, professor, para as estruturas de concreto, tá? Para as estruturas de concreto armado? Funciona de forma parecida. Só que nas estruturas de aço você tem uma verificação propriamente dita, ou seja, você tem elementos já prontos, tá? Você tem seções transversais de aço prontas e você só vai verificar qual é aquela que atende melhor para aquela solicitação em si, tá? Para as estruturas de concreto armado a gente faz o contrário, a gente tem a solicitação e não tem a peça pronta, você tem que dimensionar ela, você tem que determinar, né, as suas dimensões transversais. Então, você precisa determinar a largura da seção, você precisa determinar a altura da seção, e essa altura da seção vai estar relacionada com a altura útil. E vai ter que determinar também, pessoal, a área de aço que você tem que colocar naquele elemento. Então, isso aqui vai estar relacionado com o momento solicitante de cálculo, tá? E lembrando que a armadura transversal, certo? A armadura transversal vai estar relacionada com o cortante solicitante de cálculo, tá bom? Quem quiser dar uma olhadinha nisso aqui, pessoal, como acontece esse critério de segurança no estado de limite último, eu sugiro que vocês procurem, né, caso não estejam conseguindo relembrar esses elementos, procurem no YouTube, então procurem em vídeo, em livros, certo? E vocês encontram isso daqui muito bem explicado, tá certo? Então, o que vai ser cobrado aqui, né, o que vai ser abordado neste webinar, seria o critério de verificação no estado limite de serviço de deformações excessivas. Então, como é que isso funciona aqui? Para as estruturas de aço, pessoal, você vai determinar, a partir de uma análise, certo? Pelo trabalho virtual, certo? O trabalho virtual de forças, você vai determinar uma flecha, essa flecha é chamada de delta minúsculo, certo? E você vai determinar essa flecha máxima, o valor máximo, né, que aquele elemento fletido vai defletir na vertical, tá? A flecha máxima que ele vai proporcionar. E esse valor, pessoal, você precisa comparar com valores em norma, dados como valores limites, que a gente chama aí de flechas limites. Então, o critério de verificação no estado limite de serviço, certo? De flechas para estruturas de aço, basta você determinar a flecha máxima e comparar com a flecha limite. E aí você consegue, né, fazer a verificação do atendimento a esse critério. Para estruturas de concreto armado, complica um pouquinho mais, certo? O buraco, digamos que é mais embaixo. Você também tem, pessoal, uma flecha limite, certo? Normatizada, tá? Normatizada pela 6118, que é a norma de concreto. Só que o valor que você precisa comparar com essa flecha limite, pessoal, é uma flecha que a gente chama de flecha diferida no tempo infinito, tá? Seria um delta infinito. E aí, para você chegar nesse delta infinito aqui, você precisa considerar, certo? Os efeitos da fluência do concreto. O aço ele não tem fluência, o concreto ele já tem. Então você precisa fazer essa consideração. Para você chegar nesse valor, certo? Você também precisa calcular uma flecha imediata, que a gente chama de ΔI. Essa flecha imediata, pessoal, ela precisa considerar a variação da rigidez do nosso elemento de concreto armado. E também precisa considerar o fato desse elemento ele não ser homogêneo. Por quê? Em estruturas de aço, pessoal, você tem um material mais confiável. Você tem um material homogêneo, onde você conhece o seu módulo de deformação longitudinal e você conhece o valor do momento de inércia daquele elemento a partir apenas das dimensões daquela seção transversal. Em estruturas de concreto armado, você partiria para o mesmo conceito, exceto que em estruturas desse tipo você tem heterogeneidade nesse elemento. Pessoal, o concreto armado ele é formado por uma junção de diversos outros materiais. Você vai ter o agregado miúdo, o agregado graúdo, a água, o cimento e ainda por cima você vai ter o aço, né, introduzido
na parte tracionada daquele elemento. Então, existem alguns fatores que dificultam o cálculo, certo? A verificação de flechas para estruturas de concreto armado quando você faz essa comparação com as flechas de aço, tá bom? Então, vamos com calma aqui, certo? Por quê? Antes da gente mostrar para vocês aqui como a gente faz essa verificação, tem uma pergunta muito importante. Por que verificar, né? Por que verificar esse estado limite de serviço, essas flechas, se a peça ela já foi dimensionada no estado limite último? Por que eu vou fazer isso? A peça ela não já está pronta, ela não já está com suas dimensões determinadas, por que eu vou calcular, então, essa flecha? Pessoal, você faz esse cálculo, tá? Devido a diversos fatores. Essa flecha, pessoal, ela vai evitar danos inaceitáveis em elementos não estruturais, tá? Se ela estiver, obviamente, dentro dos limites estabelecidos por norma. Outro fator também seria evitar interferências no uso e aparência das estruturas, ou seja, naquelas imagens que a gente viu aqui agora há pouco, você tem deformações tão exageradas que passam uma sensação de insegurança para os usuários daquela edificação. Então, o estado limite de serviço, certo, de flechas, ele não pode, tá? Ele não pode ser ignorado. Então, a gente tem aqui também evitar o desconforto dos usuários, que seria algo bem parecido com o que a gente já falou, tá bom? Já aconteceu, por exemplo, de você estar aqui fazendo, né? Isso aconteceu já comigo. Então, já aconteceu de eu estar fazendo aqui um dimensionamento de um elemento estrutural, chegar ao final com a peça toda pronta, fazer a verificação de flecha e eu ter que mudar as dimensões. Eu tive que mudar as dimensões porque não passou na flecha, não tinha como passar, tá certo? Então você tinha que voltar para o início e mudar tudo de novo. Então, agora há pouco, antes de eu entrar aqui para fazer esse webinar com vocês, eu tinha visto até uma imagem, né, na rede social, postada, de uma laje tão fletida, certo? Tão deformada, que aquilo ali estava praticamente sem uso, certo? Praticamente sem uso. A pessoa que foi provavelmente fazer aquele dimensionamento verificou tudo com relação ao estado limite último e aí, né, ignorou o estado limite de serviço. Aí a laje ela sofreu deformações exageradas demais e aquele empreendimento vai ficar inutilizado, vai precisar fazer ali algum tipo de reforço estrutural, ou seja, vai gastar mais ainda do que o necessário, pessoal. Então, quais são, então, os problemas provocados por essa deformação excessiva? A gente está só falando que ela é importante, mas cadê essa importância? Como é que ela pode influenciar nas estruturas, certo? Então, pessoal, imagine aqui uma laje, certo? Que você tenha ela originalmente, perdão, na forma horizontal, certo? Num plano horizontal. Então, aquela laje, ela fletiu tanto que agora existe uma necessidade de nivelamento, certo? Dessa superfície que deveria originalmente ser horizontal. Então, olha aqui o problema, certo? Você precisa aplicar reboco, tá? No teto, ou seja, você precisa fazer aqui um estuque, tá? No teto dessa laje, para poder fazer o nivelamento na parte de baixo, e você precisa aplicar aqui mais uma camada de revestimento na parte de cima, de forma a nivelar esse elemento. Mas aqui você vai gerar mais problema ainda para poder resolver, porque você está aumentando, pessoal, a carga. Tá? Você está colocando mais material, tanto na parte de cima como na parte de baixo desse elemento. Então você está somente gerando mais cargas. Vai reduzir a flecha? Vai, mas não vai reduzir 100%. Por quê? No momento que você aumenta a carga, a flecha inicial ela também vai ser aumentada, tá bom? Esse aqui seria um dos problemas que podem ser causados por flechas excessivas em estruturas, ok? Outro problema, você tem aqui uma laje em balanço, certo? Uma laje aqui de uma marquise, por exemplo, de uma varanda, e aí você tem inicialmente, pessoal, uma inclinação, certo? Vindo dessa forma aqui, você tem uma inclinação vindo dessa forma aqui, para que a água, certo, que venha da chuva, ela possa escorrer para esse ralo aqui. Ela possa escorrer para esse ralo, tá? E aí, devido a uma flecha excessiva, há uma inversão da inclinação prevista nessa laje e o ralo agora ele vai se tornar inutilizado. A água ela vai acumular, né, no canto externo aqui da nossa varanda. Olha só que mais um problema, né, que a não observância às flechas pode gerar, né, em estruturas. Outro problema muito sério também, pessoal, é com relação a fissuras em alvenarias de vedação.
E essas fissuras elas são geradas devido a solicitações não previstas. A gente sabe muito bem, né, que uma alvenaria de vedação ela possui algum tipo de resistência, né, os seus blocos cerâmicos eles possuem algum tipo de resistência, só que essa resistência, pessoal, ela é mínima e não pode ser considerada nos cálculos. Tá? O objetivo de uma alvenaria de vedação, o nome já está dizendo, é somente vedar, né, uma edificação. Então, a partir do momento que você tem uma deformação excessiva nesses elementos, tanto o elemento de suporte, tá, da parede, como o elemento aqui que fica acima da nossa parede, você vai gerar cargas nesse elemento, e essas cargas que não foram previstas para essa alvenaria de vedação resistir, vão gerar fissuras nesses elementos. Essas fissuras, pessoal, podem gerar outros problemas ainda, por exemplo, como problemas de infiltração, né? Que são cada vez mais encontrados, certo? Nessas estruturas visuais que a gente vê por aí. Mais um problema, pessoal, tá? Quando você tem um ângulo de rotação do apoio de lajes que apresentam flechas excessivas e esse excesso de rotação pode colocar em risco a estabilidade dessa parede aqui, que está acima, certo? Da nossa laje, como pode gerar também fissuras horizontais. E aí, pessoal, fora essa estabilidade desse elemento não estrutural, você pode ter essa fissura do tipo interno, certo? Na parte aqui de baixo da alvenaria acima da laje. Essa fissura interna seria algo somente mais visual, somente mais estético mesmo, não haveria um problema mais grave com relação a isso, não gerariam outras manifestações patológicas, digamos assim. Só que, adicionalmente ao problema de estabilidade e às fissuras internas, podem ser geradas também fissuras externas na alvenaria de suporte, certo? Na alvenaria que fica abaixo daquela laje, daquela viga, tá? E essas fissuras externas, como a gente já falou aqui agora há pouco, vão gerar, né, caminhos de infiltração, né, possibilidades para que a água de chuva, enfim, possa penetrar na edificação. E a gente sabe muito bem que quando a água ela consegue ter algum mecanismo de infiltração nas estruturas, ela vai gerar diversas patologias, como mofo, certo? E por aí vai. A gente tem diversos problemas relacionados a isso. Por fim, pessoal, eu separei mais um outro probleminha aqui, tá? Eu não trouxe todos, porque senão ia ficar muita coisa para a gente ver. Então, um outro problema que a gente tem é com relação, né, em regiões de junta de dilatação, principalmente junta de dilatações que a gente observa em pontes, tá? Da próxima vez que vocês forem viajar e passarem sobre uma ponte, vocês vão conseguir perceber que quando você passa por a ponte, você sofre aquele pequeno solavanco, certo? Aquela pancada que você consegue sentir de dentro do veículo, tá? Essa pancada, pessoal, ela é gerada pelas deformações diferenciais que podem influenciar desfavoravelmente na qualidade dessa estrutura. Como assim? Essa diferença, certo? Esse espaço que é colocado entre esse elemento e esse elemento adjacente, ele é feito para que possa ter uma possibilidade, né, de dilatação do nosso elemento. A gente sabe que o concreto, quando sofre, né, variações de temperatura, ele pode tanto comprimir o seu comprimento aqui, como ele pode também dilatar, certo? Essa junta de dilatação ela é prevista para que se evitem esforços adicionais provenientes, né, dessa não existência dessa junta de dilatação. E aí qual é o problema, pessoal? Essa laje aqui, ela deforma mais do que essa laje aqui, certo? Você tem uma deformação maior nesse elemento. Percebam, quando você tem uma deformação, você obrigatoriamente vai ter uma rotação, certo? No apoio desse elemento. Então, você vai ter aqui uma rotação aqui nesse elemento. Também você vai ter uma rotação nesse aqui, só que você vai ter uma rotação em menor grau do que quando comparada com a laje da esquerda. Que aí, pessoal, você vai ter uma diferença, certo? De altura entre esses dois elementos devido a essa diferença, certo? Nas deformações, ok? Então, esse solavanco, essa pancada que a gente consegue sentir, né? Quando a gente passa com o veículo sobre, né, uma ponte, você consegue sentir isso tanto na entrada quanto também, às vezes, na saída daquele elemento especial de concreto, é proveniente, né, de flechas excessivas e também de flechas aí diferenciais entre esses dois elementos, tá? Então, pessoal, todos esses problemas que eu trouxe aqui para vocês, eles tanto podem como devem ser evitados através dessa verificação, né, que a gente vai ver, e atendimento aos valores limites de flechas impostos pelas normas vigentes. E aqui a gente tem duas normas principais.
você tem a 8800, que vai tratar sobre os elementos de aço e mistos de aço concreto, e você vai ter a 6118, tá? Que vai tratar sobre os procedimentos para estruturas de concreto armado e também estruturas de concreto protendido, ok? Então, pessoal, como calcular então o valor de uma flecha para um elemento fletido? Né? Como a gente pode determinar esses valores de flecha? Eu preciso saber isso de alguma forma. Então, antes de você saber como calcular as flechas, você precisa saber quais cargas você deve considerar que vão gerar aquelas deformações. Então, a gente faz isso através de combinações de ações no estado limite de serviço. Então, quem já tiver pagado a disciplina vai conseguir relembrar um pouco aqui sobre o que é isso. Então, pessoal, existem 3 combinações possíveis no estado limite de serviço. Você tem a combinação quase permanente, uma combinação frequente e uma combinação rara. Essa combinação quase permanente aqui, pessoal, é a mais utilizada quando a gente fala sobre flechas, tá? A combinação quase permanente é a mais empregada para essa determinação de flechas. Essa combinação frequente, certo? Ela é muito utilizada para vibrações excessivas, por exemplo, isso no concreto. E essa combinação rara, ela por vezes é utilizada para formação e abertura de fissuras. Isso também tratando-se de concreto armado. Então, como é que funcionam essas combinações? O que é que eu preciso considerar em cada uma delas? Essas combinações, pessoal, elas vão depender das cargas permanentes e também das cargas acidentais que atuam sobre uma estrutura. Carga permanente é tudo aquilo que atua durante 100% do tempo, né, de vida útil da nossa estrutura. Cargas acidentais são aquelas que atuam somente durante algum tempo. Exemplo, carga permanente seria o peso próprio daquele elemento, tá? Uma camada de revestimento, por exemplo. Uma carga acidental seríamos nós, pessoal. Nós, os móveis, certo? Que a gente coloca sobre uma edificação. Então, a gente tem essas duas possibilidades. E aí, pessoal, uma combinação quase permanente, você precisa considerar todas as cargas, certo? Permanentes com seus valores característicos, ou seja, com seus valores cheios, valores totais. E aí, quando se trata das cargas acidentais, você aplica coeficientes, certo? De combinação, coeficientes de associações de cargas, que a gente vai chamar de PIC0, PIC1 e PIC2. PIC0 a gente não usa muito aqui no estado limite de serviço, ele é utilizado mais no estado limite último. E aí você vai ter aqui o PIC1 e o PIC2. Na combinação quase permanente, pessoal, o PIC1 ele não aparece, somente o PIC2 vai aparecer, tá? E aí você vai aplicar esses valores para todas as cargas acidentais, certo? Esses coeficientes de combinações. Numa carga frequente, por exemplo, numa combinação frequente, já vai aparecer o PIC1, certo? Multiplicando a carga principal, certo? Do tipo acidental, e o PIC2 multiplicando as demais cargas secundárias do tipo acidental, tá bom? Bom, a combinação rara, pessoal, você já vai colocar o valor cheio para a principal ação do tipo acidental e multiplicar por PIC1 as demais ações secundárias do tipo acidental, tá bom? Mas o que seriam, então, esses coeficientes de combinação, certo? Que valores eles podem assumir, pessoal? Então, eu peço que vocês, nessa tabela aqui, desconsiderem essa primeira coluna, certo? Que está passando aqui o PIC0. O PIC0 a gente não utiliza, como eu já falei, né? A gente utiliza somente lá no estado limite último. E eu quero que vocês observem mais essas segundas colunas aqui, certo? A coluna 2 e a coluna 3. Percebam, pessoal, que o valor de PIC1, tá? É sempre maior do que o valor de PIC2, tá? E essa diferença de valores, ela surge justamente para fazer essa diferenciação entre os 3 tipos de combinação, tá? Quase permanente, a frequente e a rara. Lembrando, falando de flechas, a gente vai tratar principalmente da combinação quase permanente, tá? Então percebam, aqui ó, você tem diversas cargas do tipo acidental. Você vai ter as cargas de uso e ocupação de uma estrutura, as cargas de vento, carga de temperatura e também cargas móveis. São todas essas cargas aqui que não vão participar 100% do tempo integral, tá? Atuando sobre o nosso elemento estrutural. Então, por exemplo, pessoal, falando de cargas acidentais, você tem aqui uma separação em 3 grupos. O primeiro deles, percebam que seriam edificações residenciais, ou seja, essas construções mais comuns. Então, você percebe que os coeficientes PIC1 e PIC2, eles têm valores bem menores, tá? Quando você passa para edifícios comerciais, onde você tem uma concentração maior de pessoas, tá? E aí você vai passar com valores para PIC1 e PIC2 já um pouco maiores.
Da mesma forma, ainda tem um terceiro grupo, né, que seria um grupo relacionado com edifícios de grandes cargas, como bibliotecas e também oficinas e garagens, e aí você vai ter o PIS1 e o PIS2 também assumindo valores maiores, quando comparado com os dois grupos acima, tá bom? Bom, a gente já falou aqui das combinações, já falou aqui desses coeficientes, e antes da gente falar de como encontrar, pessoal, essas flechas máximas, a gente tem que saber quais são as flechas limites que essas estruturas podem apresentar, tá? Esses deslocamentos limites, eles são previstos todos em norma, tanto na 8800 como na 6118, e eles são valores práticos, tá? Utilizados nessa verificação de flechas. Então, eles têm quatro grupos principais. A gente teria o grupo de aceitabilidade sensorial, de efeitos específicos, de efeitos em elementos não estruturais e de efeitos em elementos estruturais. Eu posso falar de cara para vocês aqui que o de aceitabilidade sensorial é o mais utilizado, certo? Na verificação das estruturas mais comuns, certo? Das estruturas mais usuais. A aceitabilidade sensorial, pessoal, estaria relacionada justamente com o conforto do usuário, tá? E com o aspecto estético da nossa estrutura em si, além também de algumas sensações de vibração devido a flechas muito altas, tá bom? Bom, vamos aqui. Os efeitos específicos, por exemplo, pessoal, eles podem estar relacionados, tá, com um equipamento de laboratório, por exemplo, que necessita obrigatoriamente de ficar na horizontal. E aí, quando a flecha corre, ele pode gerar esse valor, essa diferençazinha, certo, nos cálculos para um tipo de elemento assim. Já os efeitos em elementos não estruturais, ele já, praticamente pelo nome, a gente já sabe o que é. Seriam efeitos em alvenarias de vedação, por exemplo, e também em esquadrias, certo, pessoal? Portas e janelas. Esse problema, pessoal, com portas e janelas, ele pode ser tão grave, certo? Tão grave de uma seguinte forma, que eles podem chegar a inutilizá-los, tá bom? Pode chegar a inutilizar esses elementos. Já com relação os efeitos em elementos estruturais, eles podem acontecer devido a algumas instabilidades geradas em pilares a partir dessas flechas excessivas, certo? A partir dessas flechas exageradas em elementos fletidos, como vigas e lajes, ok? Então, pessoal, essa tabelazinha aqui abaixo, ela vai mostrar para a gente dois valores, certo? Dois valores para deslocamento limite. L sobre 250 e L sobre 350. Esse L aqui, pessoal, é o comprimento longitudinal do elemento fletido, seja uma laje ou seja uma viga, tá bom? Então você tem esses dois grupos. Você tem os efeitos em razão da limitação visual, que é o mais utilizado, você vai falar isso aqui, certo? Para deslocamentos visíveis em elementos estruturais. Aqui você vai utilizar uma combinação de cargas, utilizando, certo? Todos os elementos, todas as cargas que acontecem para uma combinação quase permanente. E para outros, certo? Para vibrações sentidas no piso, por exemplo, você vai utilizar uma combinação utilizando apenas as cargas acidentais, tá? Você vai desconsiderar as cargas permanentes. E aí o limite ele já é de L sobre 350, já é um limite menor, certo? É um limite mais rígido. Para resumir, pessoal, o deslocamento limite de L sobre 250 é o que a gente mais emprega, tá? Nas estruturas visuais, tanto de aço quanto também de concreto armado. A gente vai ter algumas particularidades, tá? Mas, em suma, é o que mais aparece. L sobre 250 é o máximo, né, que um elemento fletido pode apresentar de flecha. Bom, pessoal, vocês podem agora me perguntar, existe alguma forma da gente combater esses deslocamentos excessivos, essas flechas exageradas? Há alguma forma da gente fazer isso? Existe, pessoal. Existem algumas formas na fase de projeto, né, algumas tomadas de decisão na forma de projeto, e existem também algumas tomadas de decisão na fase de execução do elemento. Uma delas, pessoal, e a mais conhecida, acredito eu, seria as contraflechas. O que seria contraflecha, pessoal? Contraflecha é um deslocamento, tá? Colocado no sentido contrário a essas flechas estimadas. Então, você aplica esse deslocamento contrário em elementos fletidos, como lajes e vigas. E esse deslocamento contrário, pessoal, ele visa permitir que a estrutura, sob a carga normal, né, produza uma geometria prevista em projeto. Como assim? Como é que eu posso aplicar uma contraflecha desse tipo?
Então, esse tipo de escora, tá, pessoal? Esse tipo de escora metálica, ela é muito utilizada em obra. Tá? É uma das mais empregadas e também uma das mais práticas. Porque esse elemento aqui que você possui, mesmo aqui na parte intermediária, aqui, na parte média da escora, ela possui um dispositivo onde você consegue girar e aumentar, certo? O deslocamento, certo? A altura dessa escora. Então, como é que você faz essa contraflecha, pessoal? Nesses elementos aqui, né, dessas escoras mais posicionadas no meio da laje, né, ou no meio da viga, enfim, você aplica um deslocamento maior para cima do que naquelas que se encontram mais próximas dos apoios, tá? Esse deslocamento que você aplica, tá? Esse deslocamento que você aplica, ele é contrário ao sentido das flechas. E aí ele vai reduzir o valor final desse problema, tá? Desse problema nas estruturas, ok? Então, aqui entra essa parte de, como é que eu posso falar, de escoras, né? De escoramento dos elementos estruturais. Isso aqui principalmente falado com relação a estruturas de concreto, tá? Você tem um material aí que ele aí ainda vai adquirir resistência com o tempo. O aço, quando você aplica em obra, ele já fornece para você de imediato toda a resistência que aquele material pode apresentar, e o concreto ele vai dando aquela resistência para você, né? Ele vai apresentando aqueles valores com o tempo. A gente sabe que a gente procura uma resistência aos 28 dias de cura, ok? Um fator também que é importante a gente salientar aqui, pessoal, é que você não pode aplicar qualquer valor de flecha. Tá? Você não pode aplicar, vou colocar aqui 5 centímetros para cima e pronto. Não. As flechas, elas podem gerar valores demasiados, tá? Mas as contraflechas, elas também podem gerar valores demasiados em sentido contrário, pessoal. Ou seja, você pode arquear a estrutura ao invés dela fletir. Então, existem valores máximos para você adotar para as contraflechas, tá? E esses valores, embora a norma e também, né, a literatura básica ela seja um pouco vaga com relação a isso, as contraflechas geralmente possuem um valor máximo, perdão, só um momento, possuem um valor máximo, pessoal, de L sobre 350. Ou seja, você mede o comprimento longitudinal daquele elemento fletido, divide por 350 e ali você vai ter, né, o valor máximo de contraflecha que você pode aplicar nesse tipo de elemento, tá bom? Então, pessoal, falando já de muita coisa, então vamos ver como é que a gente faz agora o cálculo de flechas para estruturas de aço. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente acha esse valor? Pessoal, para estruturas de aço é muito simples. Tá? Você consegue utilizar aqui o princípio dos trabalhos virtuais. Você vê lá em resistência dos materiais, tá bom? E também um pouquinho lá na parte de teoria das estruturas. Então, pessoal, naquela parte, né, através do princípio dos trabalhos virtuais, você consegue determinar qualquer deslocamento transversal, tá? Qualquer deslocamento transversal, então, por exemplo, essa viga aqui com essa carga aplicada, né, ela vai apresentar essa posição deformada aqui, e aqui, pessoal, vai estar a nossa flecha, tá bom? E aí, como achar esses valores máximos de flechas para estruturas de aço? Muito simples mesmo. A flecha máxima desses elementos vai depender da carga que você está aplicando, e aqui essa carga, lembrando, pessoal, é uma carga de serviço, tá? Para uma combinação quase permanente. Vai depender do comprimento daquele elemento, ou seja, do L dele. Depende também do módulo de elasticidade do aço. O módulo de elasticidade do aço, pessoal, tratando-se aqui, para estruturas de aço em si, a gente tem uma consideração, né, desse módulo de 200 gigapascal. Lembrando que a norma ela permite que você considere algo entre 200 e 210. Então, tratando aqui de estruturas de aço, a gente utiliza 200 mega, tá bom? 200 gigapascal, perdão. E esse momento de inércia, pessoal, ele é obtido através apenas das características geométricas da seção transversal daquela viga metálica, por exemplo. Esse valor aqui que aparece, pessoal, 5 sobre 374, ele parte justamente, né, dessa determinação a partir do princípio dos trabalhos virtuais. Então, para uma viga biapoiada, solicitada por uma carga distribuída linearmente no valor de P, você tem essa equação para descobrir o valor da flecha máxima. E aí, se você alterar as condições de vínculo, por exemplo, tiver agora uma viga engastada e apoiada, percebam que esse valor certo, esse coeficiente, ele vai mudar. Ele passa de 5 sobre 384 para 1 sobre 185. Essa outra parte aqui da equação permanece
a mesma, tá bom? Então, você tem também algumas outras considerações. Por exemplo, para uma viga bem gastada, você vai ter agora um valor de 1 sobre 374 para poder determinar essa flecha máxima. E para uma viga em balanço, por exemplo, né, engastada e livre na outra extremidade, você vai ter uma flecha máxima, né, bem maior, né, com um coeficiente agora de 1 sobre 8. Ok? Lembrando, pessoal, todas essas equações que eu estou passando aqui para vocês, para aço, elas são equações particulares de acordo com essas condições de vínculo e essas condições de cargas aplicadas. Tá? Se você variar aqui as cargas e colocar, por exemplo, uma carga pontual, tá? Ou um carregamento triangular, enfim, um momento pontual aplicado, essas equações aqui elas já vão mudar, certo? Não vão ser mais as mesmas, ok?